Fala pessoal, tudo bem? Dr. Teia aqui na área com o nosso programa. Hoje em mais um episódio que sem dúvida nenhuma você vai amar dentro do canal de Eleitor aqui no YouTube. E já de início eu já peço para você que se inscreva no canal de Eleitor, ative o sininho para que você tenha aí em primeira mão os episódios do programa Dr. Teia e todos os demais do canal de Eleitor. E você, sem dúvida nenhuma, vai estar com muita qualidade aí, seja em qual dispositivo você tiver, seja no celular, seja na TV, enfim, em todos os canais que você possa nos assistir. E hoje, como sempre, nós temos uma convidada especialíssima. E hoje é direcionado para você, pai, mãe, que tem uma preocupação muito grande com a alimentação do seu filho, e sem dúvida nenhuma, é uma preocupação que nós pais temos, e principalmente, né, para nós também que somos pais atípicos, essa nossa convidada de hoje, além de mestre, doutora em nutrição, vai trazer muitas dicas especiais para você, pai e mãe atípica, que está preocupada com a alimentação do seu filho com autismo, com TDAH, com demais transtornos e que tem alguma seletividade, e mesmo que não tenha algum transtorno, mas sem dúvida nenhuma, a questão da seletividade é uma preocupação muito grande. Rafaela, seja muito bem-vinda em nosso episódio, nosso programa do Dr. Teia. Obrigado por ter aceito o nosso convite, né? E, mais uma vez, é um prazer enorme você estar aqui conosco. Imagina, eu que agradeço, o prazer é meu. Saber que podemos levar a nutrição além, né, do consultório e que para que todos possam ter acesso e entender se precisam realmente de ajuda, se precisa de intervenção e às vezes alguma dica também pode ajudar e facilitar aí a vida das crianças e a vida das mães e dos pais. Eu não tenho dúvida nenhuma que hoje vai ser, eu não tenho dúvida que hoje vai ser um dos mais assistidos, por quê? Porque a grande maioria dos pais, você deve saber disso no seu dia a dia, a maior reclamação nossa como pai, né, é a questão da alimentação dos filhos. E como pai atípico, então, a questão da seletividade é uma realidade muito grande, né? E a preocupação é muito maior ainda, né? Sim. Então você tem certeza, até porque te conhecendo e nosso papo aqui antes da gravação, você já trouxe uma série de dicas muito interessantes. Sim. Mas vamos lá, Rafa. Vamos começar, então, com a nossa pergunta inicial. Rafaela, o que você viu nos últimos 5 anos? Bom, eu vi nos últimos 5 anos a importância que a nutrição trazia para a vida das pessoas, né? Mas eu tinha uma inquietação, porque em 2013, recém-formada, eu entrei num processo seletivo da prefeitura. Sim. E comecei a atender a algumas creches, né, várias unidades, e o que me incomodava era que essas crianças estavam acima do peso, mesmo tendo um cardápio calculado, tendo uma nutricionista lá que passava a ser uma exigência. Né? E aí essa inquietação assim, mas como que as crianças estão acima do peso se aqui eles comem saudável? Rafa, hoje é uma realidade mesmo? A maioria das crianças estão acima do peso? É uma realidade, infelizmente. Naquela época já era, hoje está muito mais, os números aumentaram muito. Inclusive, a gente tem uma nova normativa desde 2020, foi implantada em plena pandemia, para retirar margarina, retirar chocolate que a gente tinha de forma pontual ainda nesse cardápio, porque o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, identificou que, já que as crianças estão em aumento de peso, sobrepeso e obesidade, vamos tentar, então, no período principalmente integral, tantas escolas parciais também, mas integral, segurar isso, porque a gente já entendeu que as crianças estão aumentando peso mesmo a gente oferecendo um cardápio saudável, rico em frutas, legumes e verduras. E isso lá em 2013 era uma inquietação, mas como que isso acontece então, né? E já era uma vontade de seguir a carreira acadêmica, mestrado e doutorado, e quando eu fui em busca disso, fui pela área da pediatria lá na USP em Ribeirão, não era o que eu queria, e aí eu falei, tá bom, vamos continuar trabalhando aqui. E aí, depois de 2 anos, isso ainda estava ali no meu coração, era um propósito. E aí, eu fiz contato com uma professora da escola de enfermagem. E aí, nós começamos um projeto. E eu falo que é muito, assim, propósito. Porque quando eu fui conversar com ela na reunião, ela falou, ela era enfermeira, mas lá o programa era de saúde pública, então atendia profissionais da saúde. E ela falou, olha, eu tenho uma escala aqui super interessante que vê quantos pais sabem sobre alimentação saudável, mas ela não é validada no Brasil, o que você acha? E era o que eu estava procurando, só precisava dessa resposta. E aí, nós começamos para fazer um projeto, para fazer o processo seletivo. E aí, quando eu passo nesse processo seletivo, eu comecei o processo de adaptação cultural. Ou seja, porque a escala era em português
de Portugal, né, o idioma, mas a gente tinha que fazer as adaptações transculturais, que a gente chama, que não é só traduzir, para o português do Brasil. E aí, o meu mestrado foi isso, mas no meu doutorado eu precisava medir, não adianta nada eu ter traduzido e as pessoas não entenderem o que eu estava perguntando, porque aí elas podem responder qualquer coisa, não é fidedigno, né, não é um valor real do que a gente espera. E aí, consequentemente, o meu doutorado foi isso. Eu fiquei 4 meses em Portugal com a professora Graça, que foi a autora original da escala. E aí, foi muito interessante. E aí, como resultado, o que eu vi? Né? Que os pais sabem muito sobre alimentação saudável, pensando na parte de nutrição básica. Mas quando a gente olha para a parte específica, por exemplo, o que é uma gordura saturada, alguma coisa mais específica da nutrição... assim, foi umas respostas mais confusas. Entendi. Mas o que a gente viu em 80%, de pelo menos do básico, que os pais sabem sobre alimentação saudável, mas eles não conseguem replicar. E aí, respondia muito o que vinha de encontro daquela inquietação, que mesmo que eles comessem saudável, os pais sabem o que é saudável em casa. Sim. Mas quem dá o dinheiro para a criança comprar? Os pais. Então, assim, por mais que a gente às vezes chamava que a criança estava acima do peso, né, estava com obesidade, quem estava ofertando esses alimentos, a criança não pega o dinheiro e vai comprar, né? Sim. Mesmo assim, que tinha esse conhecimento ali. Então, a gente vê que precisa, assim, levar mais intervenções, né? Mais estudos e projetos para conscientizar, porque às vezes a pessoa tem o conhecimento. Em Portugal tem um termo, inclusive, que não existe aqui no Brasil, mas que eu acho muito interessante, que chama literacia. E aí, lá, eles identificam se a pessoa tem literacia ou não. Porque, às vezes, ela tem toda a questão do... Ela tem a questão do conhecimento, mas ela não replica. Ou seja, ela não tem literacia sobre algo. Então, ela... Entendi. Eu sei sobre nutrição, a literacia seria aplicar na prática a teoria que eu sei. Sim. E aí, lá, eles trabalham isso. Porque eu sei, mas por que eu não estou aplicando? O que tá... tá bom, não vou dar... Porque... E aí, isso também vem de encontro, que foi o que eu escrevi numa parte do meu doutorado. A mulher sair de casa para trabalhar. Né? Porque, antigamente, as mulheres ficavam mais em casa, consequentemente, cuidavam mais dessa parte alimentar. Né? E está tudo bem as mulheres saírem para o mercado de trabalho, isso também foi necessário, né? Desde a Revolução Industrial, isso começa a acontecer, mas a gente percebe que é realmente a mulher que chega cansada, que muitas vezes é ali a provedora do lar, e uma coisa que a gente identificou no estudo foi que 90% de quem respondeu a pesquisa foram mulheres, ou seja, isso até nos faz questionar de um novo estudo, que realmente quem cuida do cuidado todo da criança é a mulher, a realidade brasileira, né? Claro que nós temos... vieses de famílias que contribuem, né? O papel do pai e tudo mais. Mas a gente vê que grande parte, quem tem esse cuidado todo da criança e inclusive da alimentação, são mulheres. E aí, em consequência disso, nós percebemos que é mais fácil abrir um suco ou comprar um bolo do que ter que chegar em casa cansada após uma rotina de trabalho e mais os cuidados da criança para cozinhar. Então, a gente vê que esses hábitos foram ficando inadequados pelo mais prático, né? E aí, a gente também chega num outro nicho que... por exemplo, a minha mãe sempre trabalhou, mas eu consigo fechar o meu olho e sentir o cheiro do bolo que ela fazia pra gente colocar na lancheira, que era o bolo de cenoura. Ou seja, memória afetiva, né? Foi construído isso. Então, eu vejo assim, tá tudo bem trabalhar, tanto o pai quanto a mãe hoje em dia, mas um dia mais tranquilo, tá tudo bem também fazer uma receita, né? Entendi. O que o seu filho vai levar? Ou, às vezes, procurar opções práticas que sejam saudáveis, porque às vezes tem algo, infelizmente, nós temos a indústria que vende algo como saudável e muitas vezes não é, tem várias coisas escondidas, né? Então, em resumo, essa inquietação surgiu disso. Em consequência, os casos pediátricos começaram a chegar. Então, eu saía da creche ali, né? Hoje não chama mais creche, é Centro de Convivência Infantil, CCI, às 4h e comecei a atender domiciliar essas crianças. Porque era uma criança que estava precisando de uma alergia, era a minha rotina que eu tinha ali nas unidades, porém começo a atender e eu, nesse caminho aí do mestrado e doutorado, eu já tinha feito várias especializações em nutrição materno-infantil, em nutrição pediátrica pelo HC da USP de Ribeirão, do Hospital Criança, né, do HC Criança, e aí isso só que foi tomando uma proporção muito grande, né, que bom. Dessa busca, porque realmente os índices aumentaram não só de seletividade, mas a gente passa a entender que muito não se falava antigamente em áreas da nutrição. Então, hoje a gente tem muitas especialidades. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que é especialista em idoso. Então,
Não que eu não consiga, por exemplo, atender a minha avó se precisar. Sim. Mas eu tenho muito mais segurança dela atendê-la para mim, Sem caso dúvida. necessário, Sem porque dúvida. ela está nessa área, está Sem se dúvida. especializando. E isso não existia. Então, ter uma nutricionista para criança, ter uma nutricionista para a área cardiológica, né? Então, hoje a gente tem esses nichos. E aí, isso foi aumentando até eu ter o meu espaço. Uhum. E os casos de seletividade começaram a chegar, né? Crianças com diagnóstico ou não, porque, infelizmente... Felizmente, nós temos tratamento, mas, infelizmente, está muito mais evidente esses números de seletividade. Uhum. E, consequentemente, a gente precisa de intervenção em muitos casos, né? Sim. Não é aquela frase que a gente leva no médico e fala, é uma fase e vai passar. Não. Né? Muitas vezes, se for algo leve, às vezes a criança ficou doente, é o que a gente chama de uma DAP, né? Um distúrbio alimentar pediátrico, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, Uhum. agudo. Então, a criança ficou doente, ficou, né, ruim para comer, mas em menor período de 3 meses, ela volta a comer. Sim. Então, tá tudo bem. Mas mais do que 3 meses nessa recusa alimentar, nessa seletividade, a gente precisa investigar por que isso aconteceu. E se precisa de intervenção ou não, às vezes são só alguns ajustes mesmo, né? Sempre dou um exemplo assim, de 10 crianças que me procuram para passar por avaliação, 9 vão precisar de intervenção, que é a terapia alimentar, que é uma prática onde a gente trabalha a relação com o alimento, a médio e longo prazo, depende da resposta da criança, mas é o que nós temos hoje de padrão ouro para trabalhar seletividade alimentar. Sim. Então, não que nenhum nutricionista seja habilitado para fazer um plano alimentar, todos são. Mas eu entregar um papel para a mãe e falar, ela tem que comer isso, dependendo do grau da seletividade, se a criança realmente for seletiva, ela não vai sair do papel, aquele papel vai ficar ali Sim. na geladeira, Sim. na pasta. Sim. Precisa de intervenção na prática com a criança e com a família. Então, eu brinco que eu atendo a família e a criança. Então, por exemplo, um caso grave que eu tenho. Criança, ela chegou tomando 12 mamadeiras por dia. Então, se a gente for fazer uma análise básica, primeiro que ele não tem percepção de fome e saciedade. Porque vai estar relacionado lá com o sistema interoceptivo, que é o nosso sistema que fala, olha, eu tô com calor, eu tô com frio, eu tô com fome. Eu sei se eu estou com fome ou se é a minha barriga que tá doendo, eu sei diferenciar isso. Crianças, muitas vezes, se tem isso um pouquinho descompensado, ou porque come, né? Ou, por exemplo, vamos pensar numa madeira. Esse sistema gástrico ali, esse estômago tá sempre cheio. Então, tá sempre sinalizado que eu estou satisfeito. Se é de nutriente, a gente não sabe, mas de volume, sim. Né? Provavelmente nutriente Nutriente, praticamente não. Mas, então, assim, e além disso, está regulado? Se eu tomo, né? Se eu consumo ali 12 mamadeiras dia, muitas vezes não fica. Então, às vezes já tinha uma descompensação. Isso é muito evidente em crianças com TEA. Né? Então, esse sistema interoceptivo é muito alterado. Então, além dessa questão da percepção de fome e saciedade, nós temos a criança percebe demais temperatura ou não, não é uma regra. Mas o gelado está muito gelado. Tem crianças que a batata está em temperatura ambiente, mas está quente. Entendi. Então, esse sistema interoceptivo tem uma falha que precisa ser modulado pela equipe, principalmente junto com a terapia ocupacional, que vai impactar que esse comer é sensorial. E aí, muitas vezes, essas crianças... por exemplo, essa criança que eu citei o exemplo. Então, 12 mamadeiras, sistema interoceptivo já não tô percebendo fome e saciedade. Tem questões sensorial, ele tem alteração sensorial. Então, assim, ele não vai buscar o que é difícil, porque várias texturas dos alimentos são difíceis. Sim. Então, ele chega comendo quibe, crocante e mamadeira. Esse é o cardápio dele. Sim. E aí, eu falar para uma mãe, olha, ele precisa comer frutas, legumes e verduras, realmente eu quero. Mas está muito longe do que ele come. Sim. Então, hoje a gente conseguiu expandir dentro de um planejamento terapêutico, porque terapia alimentar não é brincar de comidinha, Sim. né? Hambúrguer, da mesma forma do quibe, porque tem que ser crocante. Agora, tá o hambúrguer com cenoura raladinha. Então, tem legume? Tem, mas assim, o brócolis, a cenoura, tá muito longe do que ele come. Então, eu sempre vou trabalhar o que a criança come, o que ele come é seguro para ele tem relação. Entendi. Então, eu sempre faço essa pergunta para as mães, o quanto o seu filho está exposto ao que ele não come? Porque ele está exposto só ao que ele come, porque assim, essas mães chegam cansadas e eu não julgo porque tentando acertar, né? Às vezes elas erraram, mas é para ofertar o melhor para o filho. Só que, em consequência disso, elas estão cansadas. Eu sempre falo assim, você tá cansada? Muito, eu não aguento mais. E eu tô desesperada porque ele não vai morrer, né? Não vai.
né? Mas a gente tem que ressignificar e mostrar para a sociedade que a criança não comer é resposta de muita coisa. Entendi. Né? Porque não é uma criança enjoada para comer. E, infelizmente, essas mães ouvem palavras, frases que são muito angustiantes. Deixa uma semana comigo para ver se não come. Né? É sempre dessa forma. Comigo come. O que você quer deixar? Né? Não vai comer. Ou se comer, vai ser de uma forma que não é responsivo, que a gente fala. E extremamente agressivo para a criança. Sim, né? porque Você vai criar um trauma, eu tenho um pai que ele fala, Rafa, você consegue mostrar para ele, mostrar para o meu pai, por exemplo, porque é o avô, né? Porque o avô quer a todo custo que a criança come. E tá tudo bem, eu não tô julgando esse avô, porque ele também tá preocupado. Claro. Mas ele falou, eu não quero passar o que eu passei, porque é um pai seletivo, que tinha dificuldades lá atrás, que nós não tínhamos tratamento. O avô fez, né? Que era o pai da forma que achava que era correto e tá tudo bem. Mas hoje tem outras formas de fazer. Então, assim, hoje a criança come 2 frutas e chegou a 0. Então, pra mim, tá um ótimo avanço. Mas pro avô, ele quer que ele coma arroz, feijão e carne. E, às vezes, essa criança não vai atender essa expectativa desse avô hoje. Mas, por exemplo, a gente tá na batata frita com farofinha de frango. Então, pra eu chegar num bolinho de arroz com a farofa de frango, tá perto, mas no grão de arroz ainda tá muito longe. Então, assim, o que a gente vai trabalhar dentro da terapia alimentar é uma terapia alimentar responsiva, respeitando essa criança no tempo dela. Por isso que eu falo, as crianças que estão comigo em tratamento é a médio e longo prazo. Eu tenho criança que em 4 meses expande todo o cardápio e vai embora. Eu tenho criança que tá 1 ano comigo. Então, assim, essas mães trazer pra mim que tá angustiada, esses pais que estão cansados, e eu falo, realmente, e a criança? Tá muito mais. Porque tá falando, come, olha que delícia. Você tem que comer. E às vezes a criança tá olhando para aquele alimento, ela nem reconhece que é um alimento. Sim. Às vezes ela tá olhando a caneta e o brócolis, e ela acha que nenhum é de comer. Pra ela é a mesma Ou coisa. eu sempre dou um exemplo assim, nós estamos lá na Tailândia, preso por algum motivo, não é a nossa cultura comer escorpião, minhoca, a única coisa que tem para comer é isso. Sim. A gente vai olhar para aquilo e vai comer? Não, num primeiro momento, não. Mas deixa com fome que come. Também não. Não, também não. Então, assim, mas criança não morre de fome. Que bom, não estamos tentando fazer que elas fiquem doentes ou aconteça alguma coisa. Mas deixar com fome não vai resolver. Sim. Seletividade alimentar não é frescura. Seletividade alimentar não é esse deixar com fome. Vamos fazer isso, vamos esconder o alimento aqui embaixo, né? Então, tem que ser respeitoso. Imagina algum alimento em si que a gente não come e alguém esconder e colocar na nossa boca. Isso não é respeitoso, a gente não gostaria, né? E aí, a gente precisa respeitar essa criança, porque eu sempre uso essa frase, o não comer é a resposta de muita coisa. Então, se ele tá recusando, tá difícil para ele. Tá difícil se é sensorial, porque o comer é sensorial, tem várias texturas ali no prato. Ou, muitas vezes, ele não come porque ele não tem habilidade para comer, né? Então, assim, ele come a carne e tira com a mão. Ele não tem habilidade mastigatória, transferência de um lado para o outro, para que isso aconteça. Então, a gente precisa de uma fono para nos ajudar, muitas vezes. Pensando nos casos de TEA, um dos critérios, né? O atraso de fala e a seletividade. E eles estão altamente correlacionados, porque as habilidades que antecedem o comer são as habilidades que antecedem a fala. Entendi. Então, essa criança melhor... Eu tenho um pacientinho que ele tá, assim, formando super frases. E ele tá provando várias coisas. Então, a gente vê o quanto isso é verdadeiro. Então, a criança melhorou os aspectos da linguagem e, consequentemente, de motricidade intraoral, que são essas habilidades que vão impactar nesse comer, né? Então, eu vejo que nessa primeira pergunta, né, dos 5 anos, a gente vê uma Rafaela que começou a olhar por que essas crianças ganhavam peso. Sim. E, ao mesmo tempo, o outro extremo, por que essas crianças não comem. E, ao mesmo tempo, tem crianças seletivas que estão acima do peso. E significa que elas estão desnutridas, de nutriente, né? Sim. E aí a gente tem uma outra crença que são o que a gente carrega aí, que, mas criança saudável é criança gordinha, né? E que isso a gente também precisa ressignificar, sabe? Exatamente. Rafa, nós vamos falar mais sobre a questão da terapia alimentar, que eu acho extremamente importante. Sim. Mas antes você trouxe algumas informações que me chamam muita atenção. E eu acho que quem está nos assistindo também pode estar se questionando. A questão do exemplo em casa, ou talvez um pouco mais à frente, o trabalho mais efetivo com os pais é o primeiro passo? O exemplo realmente é o que mais... É o que carrega multidões? É o que carrega. Então, assim, eu sempre falo que o exemplo, o modelo para tudo é o que a criança vai fazer, né?
a forma de falar e o comer também, especificamente. E, assim, uma das principais orientações que eu tenho hoje na clínica, que é uma orientação simples, é voltar o comer na mesa, por exemplo. Porque com tudo isso que a gente trouxe, né? Com essa mãe sair de casa, com essa correria, às vezes, assim, eu chego, vou pôr meu filho pra comer e vou resolver outras coisas. E ele ficou o dia todo, às vezes, na escola ou em terapia, e ele não tem esse modelo. Então, realmente, esse modelo vai, sim, arrastar, né? Então, assim, eu sempre dou o exemplo de voltar para a mesa, não ter nenhum distrator, não ter nenhuma tela. Às vezes, no início, essa criança só come com tela e está tudo bem, mas a intenção é que a gente tire. Então, assim, vamos pausar? A criança fica 15 minutos comendo na tela. Então, olha, vamos pausar 1 minuto só para você. Pega esse pote para mim. Então, é menos 10 segundos de tela. Então, por quê? O comer em tela vai ser muito distrator e a criança não tá comendo ativamente, ela tá comendo passivamente. Então, às vezes, assim, eu ponho na tela, ele come. Ele não tá nem vendo o que ele tá comendo, né? Então, essa importância de sentar à mesa com a família, essa partilha e o modelo. Eu sempre falo do modelo porque, às vezes, assim, mas eu fiz o brócolis 4 meses e ele continua sem comer o brócolis. Mas ele tá exposto, o brócolis tá ali. Ele tá vendo que todo mundo coloca esse brócolis na boca e, de repente, esse brócolis que não entrava nem dentro do prato, que é a zona de segurança dele, que tá todo mundo falando, come, coloca algo e ele não tá deixando, mas eu, enquanto papel de responsável, né? E sendo responsivo, respeitando, o que eu faço? Eu deixo a criança exposta. Eu respeito que ela quer comer só o arroz que ela come, mas eu vou colocar o brócolis ali. Mas eu não quero. Vamos deixar. Então vamos deixar aqui do lado, eu vou tirar um pouquinho. Ou, por exemplo, nossa, esse brócolis está super curioso para ver o que você está comendo. Então eu desperto a curiosidade e mostro para a criança que ela está segura. Porque a criança, quando ela não está segura, ou até nós mesmos, a gente não fica bem num lugar. Não. Então, assim... Posso interromper aí? Pode. Assistir desenho que é de comida, que é uns bichinhos, que é tipo brócolis que fala, cenoura que pula, ajuda na alimentação da criança? Olha, que uma pergunta interessante. De repente, a gente pode pensar nisso, ou o inverso, né? Sim. Talvez isso não é saudável. Eu então, vejo que é interessante, é um estímulo, mas eu orientaria talvez não todos os dias ou sempre nos momentos da refeição, porque continua a criança comendo passivamente. Eu sempre dou um exemplo assim para ficar mais fácil. Nós estamos assistindo um filme com a pipoca. E aí, de repente, a pipoca acaba, a gente nem percebeu. Porque a nossa atenção estava no filme, tá tudo bem. Mas a gente não almoça assistindo filme todo dia ou come pipoca todo dia, né? Dessa forma. Então tá tudo bem, porque é uma forma pontual, a gente gosta de fazer isso. Mas pensa a criança fazer isso todo dia com tela, então não é interessante. Por exemplo, mesmo que o desenho seja de alimentação, para estimular, às vezes ele pode ir assistindo em outro momento, mas não no momento da refeição, para ele identificar cor, sabor, textura e ver realmente o que ele tá colocando na boca dele, sabe? Então, uma estratégia que funciona um pouco. Ela funciona como estímulo, mas eu não orientaria a tela no momento da refeição, porque eu acho que o momento da refeição é muito mais interessante a gente ter um modelo, um momento de conversa, perguntar como foi na escola, ou a criança contar alguma coisa. Eu vejo que, assim, dependendo da faixa etária que a criança está, muitas vezes eles necessitam de algum distrator, que a gente fala. Então, assim, um livro, um brinquedo, né? Tem criança que quer levar todos os brinquedos para a mesa. Eu ainda acho mais valioso do que a tela. Mas tudo isso tem que ter funcionalidade. Então, por exemplo, ele trouxe a Magali pra mesa. Então a Magali vai comer com a gente. O que você vai pôr no pratinho da Magali? Então a Magali tá nesse contexto lúdico, sendo um estímulo, mas tem função. A Magali também vai comer. Tá entendendo que é o momento de comer, sabe? E o desenho do brócolis é um estímulo, mas eu não colocaria no momento da refeição, sabe? Porque aí a criança vai prestar muita atenção no desenho, mesmo que tá falando de alimentação, mas não tá tendo aquela percepção. Mas foi uma vez na semana, tá tudo bem, mas todo dia não é interessante. Bacana, muito bom. Olha que importante. Sim, sim. E, gente, vocês estão vendo, olha o nível de informação. Vamos conhecer, então, agora a Rafaela. Sim. Lá na infância, na adolescência, na juventude. Sim. A nutrição sempre foi realmente uma vontade, uma opção? Ou foi algo que acabou surgindo? Foi algo que acabou surgindo, na verdade, quando criança. Eu sempre falava que queria ser médica. Né? Eu cresci ali junto com o meu irmão, nós temos 6 anos de diferença. E assim, sempre... a gente cresceu muito em sítio, com fruta. Então, assim, mesmo que a minha mãe também trabalhava, né? A gente sempre foi, eu brinco, exposto a isso que eu falo. Então, assim,
20 anos atrás, 30 anos atrás, então tinha salada ali na mesa, né? Então a gente tinha essa exposição. E aí, conforme eu fui crescendo, a dúvida era a área da saúde, eu também gostava muito de arquitetura. Né? E aí eu decidi isso próximo ali mesmo de entrar na faculdade, e meu pai já estava nessa área, porque meu pai trabalha com evento buffet. E aí minha mãe sempre falava, olha, eu não quero que você faça nutrição por conta disso, tem que ser algo que você queira mesmo, mas era assim, aí eu fui na universidade ter contato com os cursos e vi que era nutrição mesmo, mas mesmo na faculdade eu falava assim, eu lembro na aula de saúde da criança, de materno-infantil, eu falava assim, nossa, eu não vou conseguir atender criança. Né? Nossa, muito difícil. Então foi algo que foi surgindo. Foi algo que foi surgindo. E eu gostava muito na graduação. Na área de UAN, que é a Unidade de Alimentação e Nutrição, que é essa área de cozinha industrial, né? De segurança dos alimentos. Então eu falava, eu vou seguir isso. Né? E aí, no meio do caminho, eu me tornei bolsista de um hospital aqui na cidade e conheci mais de perto essa prática clínica, comecei a gostar. E aí, quando eu me formei, que eu fiz contato com a USP para começar a ter os estágios lá. Então, eu ia para ter esse contato por conta da pós-graduação, que era algo que eu queria na área acadêmica e do mestrado e doutorado. Mas eu brinco que a pediatria me escolheu. Porque aí, antes de formar, no estágio que a gente tem que passar de saúde social, né? E que pode ser asilos ou área de criança, eu passei por uma unidade aqui da cidade e eu falei, gente, né? Muito interessante, tem alguma coisa aqui. Mas não pensava. E aí eu brinco que ela me escolheu de novo quando eu entro lá nas creches, né? E aí vejo assim, nossa, onde que eu vou me especializar? Vai ser na área de UAN? E aí eu vi que assim, não, a pediatria me escolheu e esse é o caminho, sabe? Legal. E aí foi esse caminho e tô até hoje, então, né? o sonho inicial da Rafaela criança era medicina. Era medicina. Na verdade, não fugiu da área da saúde. E hoje, eu tenho observado muito isso no dia a dia. E você está trazendo isso para nós, né? Que a atuação do nutricionista, ele é muito mais complexo do que a gente imaginava há 30 anos atrás, sim, né? Sim. E hoje o nível de especialização te coloca num patamar muito próximo da medicina. Sim. Porque o conhecimento que você precisa ter é uma questão muito ampla. Sim, né? além de tanto, né, pensando nisso, e olhar essa criança de forma integral. Então, assim, não é só um plano alimentar. Sim. Né? E eu sempre gosto muito de uma frase que é: ninguém faz o que o nutriente faz. Então, a criança pode estar por uma equipe super assistida se ela tem deficiências de micronutriente, muitas vezes porque ela é seletiva. Então, até expandir esse cardápio, né? Pensando dentro da terapia alimentar e esse planejamento terapêutico, nós vamos precisar fazer a suplementação. E aí, pensando nessa suplementação de forma individualizada, vai requerer, porque assim, a gente não vai usar parâmetros de referência de laboratório, cada faixa etária de criança vai ter uma forma. Se a criança tem autismo, é uma outra recomendação. Se ela não tem. Então, assim, pensando nesse sistema nervoso central, o que os nutrientes fazem, associando a microbiota intestinal, que é o que a gente tem muito hoje em evidência e que a gente precisa olhar, vai absorver ou não, vai causar neuroinflamação ou não, e essa criança vai ter agitação ou não, por exemplo. Sabe? Que aí são outros sintomas, né? Pensando dentro do autismo, essa criança está muito irritada, mas ela já faz a parte da psicologia, essa criança faz acompanhamento com a equipe toda, mas às vezes ela está com uma dieta que não está adequada para ela, que ela é mais inflamatória, que a gente percebeu que não tem suplementação de micronutriente. Né? Eu tenho um pacientinho que ele amava de ir para a escola. Ele tem autismo, mas ele não queria ir para a escola mais porque ele estava muito cansado e chegou um dia na escola que ele ficou só deitado porque a perna dele doía muito. E aí eu falei, olha, tem alguma coisa errada, né? E aí a gente já tinha solicitado exames, mas eu solicitei de novo e quando veio uma ferritina de 7. Que é o nosso reservatório de ferro. Ou seja, a gente tem o ferro que a gente capta, que é o ferro sérico circulante, mas ele busca lá na ferritina, que é o nosso reservatório. Sempre faço uma analogia com o combustível do carro. Então, a gente tem a bomba lá, né, com o reservatório, e aí ele busca
pro carro poder andar. É a mesma coisa. E aí, com essa ferritina baixa, o corpo dele tava mostrando, olha, tô desanimado, tô com sono, tô com dor, porque assim, não tinha de onde pegar mais, né? E foi uma luta, doutor Fabrício, pra gente conseguir um médico que olhasse pra isso, porque assim, tá tudo bem, é só tomar o ferro via oral, né? Mas assim, numa dosagem... Porque eu, enquanto nutricionista, tenho um limite, um teto, que é regulamentado pelo nosso conselho, que a gente pode suplementar. Mais do que isso, a gente chama de dose medicamentosa. Então, a gente precisa que um médico prescreva. Mas a gente precisa de um médico que esteja olhando para isso que nós estamos olhando, né? E aí, assim, foi muito difícil, porque aí eles passavam uma dose menor do que eu tinha passado, que eu posso passar, prescrever. E aí, por fim, assim, foi numa médica, eu falei pra mãe, não, teve que, né, procurar uma médica que olhasse pra isso. E suplementou, assim, em uma semana a criança era outra. Então, realmente, ninguém faz o que o nutriente faz, porque era uma criança que não tinha ânimo pra fazer as atividades de vida diária dela. Então, ir nas terapias que são necessárias, ir na escola, porque ali já era fisiológico, né? Que é uma das causas que a gente precisa olhar. E que, não, vamos tratar o autismo com isso. Mas esse pilar é necessário. Então, assim, agora ele tá mais concentrado, então ele vai absorver mais as terapias, mais da escola. Só que muitas vezes, infelizmente, ainda são coisas que a gente tá engatinhando, mas que é um pilar que precisa ser olhado, sabe? Bacana. Rafa, explica para nós a importância e até a diferença, né? De uma abordagem pura e simplesmente daquela nutrição, do nutricionista tradicional, né? Desculpa se eu estou usando um palavreado às vezes não adequado. Sim. De que apenas receitava uma dieta do que realmente faz um trabalho de terapia nutricional. Tá. Né? Traz para nós essa diferença e a importância hoje, principalmente, né, em crianças e em crianças atípicas. Traz para nós essa diferença e essa importância. Sim, eu vejo, doutor Fabrício, que a diferença é a seguinte, né? O nutricionista tradicional, que a gente traz aí, o plano alimentar, é muito usual para várias pessoas. Eu vejo que para o nicho de seletividade alimentar, a gente precisa olhar além. Não que, às vezes, por exemplo, uma criança minha que está indo embora de alta, não vai ter esse plano alimentar, né? Pensando nessa questão de nível geral, que a gente olha. Mas ele já passou por todo esse trabalho. Ele passou por um tratamento. Então, assim, qual é a diferença? Então, a gente tem a nutrição, onde a gente vai mapear ali, fazer uma anamnese, né? Perguntar como foi. E montar um plano alimentar com as demandas do paciente. Mas, para os pacientes de seletividade alimentar, e principalmente os atípicos, os meus pacientes passam por um processo avaliativo, né? Onde primeiro eu encontro com os pais, depois eu conheço a criança e eu faço uma devolutiva do que eu mapeei, porque são várias coisas para a gente mapear. Então, hoje, o mapeamento que eu faço é para a gente olhar, não que o nutricionista tradicional não olhe isso, mas eu olho mais a fundo o quê? Por exemplo, sintomas clínicos que são muito evidentes em crianças, né? Com TEA. A parte antropométrica, que todos os nutricionistas olham, mas principalmente na infância, né? Pra gente olhar curvas de crescimento, se tem déficit. Eu tenho crianças que estão paradas no crescimento porque não comem nutrientes essenciais. Então, eu tenho que encaminhar para o endocrinologista para fazer um raio-x de mão e ver a idade óssea, tem atraso hormonal, já tem impacto. Eu não vou esperar a criança ficar 2 anos sem crescer para eu encaminhar. Então, eu vi que ela está estacionada ali faz 3, 4 meses, nós vamos encaminhar. Tá tudo bem, que bom, então nós vamos acompanhar. Que legal. Né? Então, a diferença seria ter esse olhar, por exemplo, para os micronutrientes, não que o nutricionista tradicional não olhe exames, né? Todos olham. Mas, por exemplo, para a área especificamente da seletividade, o que a gente precisa entender, a principal diferença é que eu não trabalho com plano alimentar. Então, às vezes a mãe chega e fala, vai ter uma dieta, um plano alimentar? Não. Se a criança tem uma seletividade e ela tem indicação para ir para terapia alimentar, ela vai para terapia alimentar, que é o quê? A prática com a criança. Então, é uma intervenção com a criança. Porque olha só que interessante, você até quebra paradigmas, né, com relação a isso. Sim, e às vezes eu até falo, olha, tá tudo bem, porque às vezes a mãe tá esperando um papel, né? Tá tudo bem, eu posso até fazer um plano alimentar, mas ele vai te deixar muito mais angustiada de ver o que a criança precisava comer em grupos alimentares,
do que trazer benefícios e tratamento. Porque aí ela vai ficar olhando para aquele papel, aí ela já ouviu, infelizmente, às vezes elas chegam que já passaram por muitos profissionais, que a criança tem que comer aquilo, ela tem que comer, ela dá conta. É outra história, né? Então, eu vejo que quando eu fui estruturar todo o meu planejamento ao longo da trajetória de experiência, foram documentos que eu tive que sentar e falar, não, tem que ser assim, porque não existe protocolos prontos, né? E cada um também vai se identificar da melhor maneira, mas eu não monto um plano alimentar para os meus casos de seletividade, a não ser que eles estejam indo de alta, e agora a gente já expandiu todos os grupos alimentares, ou a maioria deles, porque assim, quando a gente pensa num tratamento para seletividade alimentar, a gente pensa assim, vai lá, a Rafa vai expandir todos os grupos e vai comer tudo. Nem nós comemos tudo. Nós temos preferências alimentares. Por exemplo, eu não gosto de quiabo e tá tudo bem, porque eu como os outros legumes. Então, assim, vai ficar na terapia alimentar Não. Tentando comer quiabo. Não, tá tudo bem. Do mesmo jeito que eu tenho criança que fala assim, eu não gosto, né? A gente já expandiu, mas eu continuo comendo o meu arroz separado do feijão. Não, eu gosto de misturar. São preferências. Se é uma preferência, tá tudo bem. A gente também tem que ter esse olhar. Mas a principal diferença é que meus casos de seletividade alimentar, eles não têm plano alimentar e eles precisam de intervenção. Então, eu faço intervenção com a família para diminuir a expectativa, muitas vezes, né? Ou que estão angustiadas, às vezes precisam muito mais de acolhimento do que um plano alimentar, né? Ter empatia, às vezes eu vejo que as famílias estão precisando ser ouvidas, né? Porque, infelizmente, a gente está numa correria tão grande que é mais fácil entregar um papel. Eu posso até, sim, entregar orientações, pedidos de exames, né? Que muitas vezes eu gosto de mapear, mas essa família, essa criança precisa de escuta. Uma escuta ativa e eficaz. Então, olha, está acontecendo isso? Então, às vezes, são muitas informações. Nós vamos elencar os principais objetivos. Então, aquele caso que eu comentei, por exemplo, das 12 mamadeiras. O interessante no caso dele é a gente fazer o manejo da troca do leite, por exemplo. Por o caso dele, não uma via de regra. Mas, se eu mexo na troca do leite e eu mexo no volume, entende que são duas dificuldades? Sim. A gente não vai caminhar. Então, qual que é o meu primeiro objetivo com ele? Reduzir volume. Para ele melhorar a percepção de fome e saciedade. E a gente vai começar... Ele não se importa em alteração de sabor. Então, hoje, a gente tá com 9 mamadeiras, com volumes menores. Então, a gente reduziu 3. Mas, nossa, ainda 9. Mas de 12 para 9 precisa ser comemorado, porque era praticamente a cada 2 horas. E a gente consegue colocar banana e mamão. Então, tá indo fruta. Nossa, mas olha que conquista. Mas tá indo no leite. Tá indo. A gente vai chegar um dia na banana e no mamão? Vamos, mas não tava indo nada, né? Então, a gente vai elencar objetivos principais e fazer esse manejo nutricional com a mãe, solicitando exames, vendo essa questão da suplementação e fazendo a intervenção com a criança. Então, é muito claro que não é um trabalho a curto prazo. Não é a curto prazo. E eu sempre tenho isso quando eu vou fazer a devolutiva com os pais, que é um trabalho a médio e longo prazo. Tanto para os casos de crianças típicas ou atípicas. Ótimo. Porque a gente trabalhar da forma, né, que a minha proposta de trabalho é uma terapia alimentar responsiva. Então, eu sempre falo isso para as mães e falo para as minhas crianças. A tia Rafa não vai colocar nada na sua boca. Se você se sentir seguro para comer, tá tudo bem. Às vezes, eles chegam e falam assim, nossa, eu não quero comer. Eu falo, tá tudo bem, mas a gente não vem aqui para comer. Então, o comer vai acontecer. E eu preciso trabalhar os passos que antecedem o comer. Quais são esses passos? A criança não fica no mesmo ambiente que está fazendo a comida. Ela nem tolera ficar ali. Entendi. Ela não interage, ou ela não percebe, ela não tolera o cheiro. Eu não toco a ponta do meu dedo na beterraba. Eu vou pôr isso dentro da minha boca? Então, a gente vai trabalhar os passos de relação para o comer acontecer. Só que o comer acontece lá, né? Então, assim, e eu tenho, por exemplo, os casos que, muitas vezes, não tem uma única causa da seletividade. Então, assim, ela vem... Hoje, a gente tem 5 principais causas. Então, causas fisiológicas. Então, a criança, em algum momento, teve alergia alimentar, ou ela sentiu dor para comer, e ela associou que o comer não é legal. Apesar de todo mundo achar que comer é prazeroso, né? Vamos fazer um churrasco, vamos tomar um café. Às vezes, o ato de comer para a criança que tem dificuldade não é prazeroso. Ela come algo que é seguro para ela porque ela precisa sobreviver. E a gente precisa ressignificar isso, né? A gente também tem causas sensoriais, que a criança percebe demais as sensações. Então, ontem eu recebi até uma mensagem assim, eu preciso marcar a avaliação porque o almoço e o jantar são terríveis aqui.
E é o que eu mais escuto. Por quê? Vamos pensar, o almoço e o jantar é onde a gente tem mais textura. Sim. A gente tem um arroz ali que é solto, um feijão que explode na boca com o caldo que suja os outros alimentos, uma carne que é mais dura, um legume de outra cor. Então, assim, são muitos estímulos, né? O cheiro de um alimento, o cheiro do outro. E aí, a gente vai ter essas questões sensoriais e não é uma regra, tem crianças que vão perceber demais essas sensações e outras que não vão perceber, né? Que são o que a gente chama de hiporresponsivas ou hiperresponsivas. A gente também tem causas comportamentais, que vai entrar em padrões rígidos ou não. Então, eu sempre dou exemplo, temos muitos padrões e tem alguns muito graves. Por exemplo, eu tinha uma paciente que ela comia batata Pringles. Sim. E o marketing da batata Pringles tirou o bigode do rótulo. A gente perdeu a batata, porque não é mais seguro para mim. Então, até a questão do rótulo é importante. Sim, eu tenho um outro paciente que mudou o rótulo da bolacha que ele comia. A gente perdeu a bolacha. Então, eu sempre dou o exemplo assim, olha o quanto é difícil para essa criança simplesmente trocar um rótulo. E aí é o que a gente chama de dentro dos comportamentos rígidos, né? Então, eu sempre... Por exemplo, tinha uma mãe que ela queria que a criança comesse arroz e feijão. E ele só come macarrão. E o macarrão de uma marca e de um formato. E aí eu citei o exemplo para ela assim, olha, se ele não tolera trocar um macarrão pelo outro, olha o quanto o arroz e o feijão tá longe. Não significa que ele um dia não vai comer. Mas se a gente não trabalhar isso, por exemplo, assim... Ele come batata Ruffles. Se ele não vê ela abrir o saco e colocar no potinho, ele não come. Porque ele acha que tem alguma coisa ali. Hoje, ele já deixa ela abrir e pôr num pote sem ele ver. Para mim, é um avanço. Essa semana, ele chegou contando que ele mudou o formato do macarrão. Para mim, é outro avanço. Sim. Ele come batata frita do Mac. Agora, ele come batata frita de qualquer lugar. Sim. Ah, mas você, enquanto nutricionista, eu até fiz um post sobre isso, está comemorando que a criança está comendo batata? Sim, porque primeiro eu preciso que ela coma, para a partir do que ela come eu esticar. Hoje nós estamos na batata com farofa de frango. Então, ele molha na maionese e põe na farofa de frango que eu ensinei ele. Sim. Ah, mas não são todas as batatas? Mas assim, ele come 5 comigo, come 10 na casa dele. Estamos conseguindo pôr uma proteína na vida dele. E é assim, só que a gente precisa entender que são processos a médio e longo prazo, porque no caso desse paciente, ele é muito mais rígido do que outros que passaram 4 meses e que a gente expandiu mais rápido. Então, assim, quanto vai durar o tratamento? Depende da resposta da criança, porque eu vou respeitá-la. Não é algo que, assim, eu pus na boca dela e ela tem que comer. Porque ninguém põe nada na nossa boca, então ele precisa ser respeitoso. E a criança precisa ser próxima para que esse comer aconteça. Então, se ela não tem relação com o alimento, ela não vai comer. Eu não sou próxima de alguém que eu não me relaciono, não sou próxima de uma amiga que a vejo com frequência. O alimento é a mesma coisa. Pensa num alimento que ele nem reconhece que é algo de comer. Sim. A gente vai ter que trabalhar a relação. Na prática, não é no papel escrito que ele tem que comer brócolis, se o brócolis estiver no planejamento terapêutico dele. Porque às vezes as mães chegam, e eu sempre alinho muito isso da expectativa, é justamente isso, porque às vezes a mãe fala, mas meu sonho é que ele coma isso. E tá muito longe, por exemplo, esse paciente, ele come batata frita. Ele não vai comer o brócolis, tá muito longe do que ele come. Mas ele pode comer o brócolis um dia assim, conforme a gente for esticar. Mas se eu começar a trabalhar o brócolis, é muito mais difícil do que algo parecido com a batata. Entendi. Então, a gente vai fazer um planejamento a partir do que são etapas. Sim, que é seguro para ele, que ele fique seguro, confortável. Muitas vezes, eu até comento com alguns pacientinhos que eles... durante a terapia alimentar, o comer acontece. Mas porque ele estava confortável, ninguém pediu para ele comer. Ou às vezes, o Dino vai fazer um crack. Não, agora sou eu, ninguém pediu para ele. Né? Então, a gente vê que a criança tem relação, está confortável para que isso aconteça, sabe? Ótimo. Rafa, e nesse seu trabalho, então, né, na terapia alimentar, faz parte também a sua atuação no dia a dia da família? Ou seja, você vai em casa, você vai na escola... Se necessário, por exemplo, a gente tem muitas crianças rígidas e é o que mais acontece que as mães falam assim, Rafa, eu não sei. Eles começam a comer comigo, né, na clínica. E aí, em casa é mais difícil. Por que é mais difícil? Porque é um ambiente que é a segurança dele, ele vai buscar algo que é mais seguro para ele, né? Acaba que a clínica é um ambiente controlado, que a gente fala, né? E aí, quando necessário, eu faço atendimento domiciliar pra gente tentar expandir isso em casa. Entendi. E também tem algumas queixas assim, começou a comer na clínica, começou a comer em casa e não tá comendo na escola. E aí, se precisar, a gente faz uma visita na escola para alinhar alguns objetivos, né? Eu tinha um pacientinho muito rígido também, que a regra era, a escola é lugar de estudar, a escola não é lugar de comer.
Ele está há 2 anos comigo. E faz um mês, eu fiquei, inclusive, a gente fica emocionado, porque é todo um trabalho, né? Que a gente fazia visitas pontuais na escola e ele não abria lancheira. E aí a gente implantou uma intervenção de um pratinho curioso. Então, um pratinho curioso, que era amigo desse pacientinho, ficava próximo dele, porque o pratinho curioso queria ver o que os outros amigos comiam. E aí teve o aniversário e a gente propôs, mas não vai ser a comer na escola, vai ser sua festa de aniversário. E aí esse comer aconteceu. Ressignificou. Né? Ressignificou. Longe dos amigos, porque a gente entendeu que ainda é difícil para ele comer próximo, né? Mas sair da sala e ainda não comer próximo dos amigos, então o primeiro muro ali da rigidez, que o comer na escola não acontecia, aconteceu. Então agora pra gente ir para compartilhar com os amigos é o próximo passo. Mas a gente entendeu que era mais uma dificuldade. Então eu não vou martelar, né, naquela tecla e bater naquela tecla que é para ele comer. Não, tem que ser junto. Não existe essa regra, tá difícil para ele. Então a gente, mas assim, a médio e longo prazo, né? Era tão difícil que a gente demorou aí 1 ano e meio, mesmo fazendo intervenção em conjunto com a escola, e em conjunto com a família, e em conjunto com a clínica. Do mesmo jeito que a gente tem respostas mais rápidas. Então realmente essa resposta vai aí derivar da criança mesmo e do nível de dificuldade que ela apresenta na alimentação. Entendi. Olha que bacana. Sim. Muito bom. Rafa, você tem, então, a tua clínica aqui em Franca. E quais são, então, os pacientes que você atende? Atualmente, assim, na clínica, a realidade 70% a 80% são casos de seletividade alimentar, né? De crianças típicas ou não. E que precisam de intervenção na prática, mas eu também atendo casos de infertilidade e casal tentante, que está tentando engravidar, que hoje a gente vê muitos estudos e o impacto da nutrição nos casos de fertilidade, né? Eu brinco que o bebê é uma sementinha que a gente precisa cuidar desse solo, né? Então, a gente avaliar esses micronutrientes, a parte alimentar. Então, muitas vezes eu atendo a mulher, também atendo o marido, né? O casal. Também atendo, aí elas se tornam gestantes, né? Ou chega a indicação de gestantes também, atendo as gestantes durante o período gestacional, para acompanhamento de projeção de ganho de peso, os micronutrientes que ela e o bebê precisa. E depois pós-parto na amamentação também. Aí esses bebês viram meus pacientes de introdução alimentar, que eu também atendo muito introdução alimentar. Inclusive, um parênteses, a gente tem muitos estudos mostrando, e pela prática clínica também, que introdução alimentar adequada pode nos ajudar que essa criança não seja seletiva alimentar. Olha que interessante. E a gente e esse adequado, mas Rafaela, como seria esse adequado? Seria esses pais estarem seguros, porque muitas vezes, independente do método que a gente tem, claro que a gente tem métodos que nós vamos indicar sim, quais alimentos pode, quais não pode, mas o principal é esses pais estarem seguros, porque às vezes por medo ou por insegurança, não foi orientado direito, né? Essa insegurança passa para a criança, e aí, assim, na hora, às vezes, de um bocejo, porque foi um pedacinho de alimento ali que não estava, se for a introdução alimentar, por exemplo, tradicional, que é o amassadinho, ou foi um pedaço porque estava explorando o pedaço, e aí ele acha que é um engasgo, e aí vira um trauma, e isso pode impactar, e a gente também tem muitos estudos mostrando na introdução alimentar que a ausência de pedaços durante a introdução alimentar pode causar seletividade alimentar. Mas, por exemplo, significa que só o BLW, que é um método que chama Baby Led Weaning, que é a criança se alimentar com pedaços, é o adequado? Não, a gente tem um misto, que é pedaço com amassado, tem o tradicional, mas a gente pode ter o tradicional e evoluir textura para que essa criança tenha contato com pedaços e que isso não seja um fator de risco que pode predispor seletividade lá maiorzinho, que é uma faixa etária que todos vão passar por isso. Que bacana. Né? Então, na verdade, é até uma orientação que se faça eu vou chamar isso de trabalho preventivo. Sim, né? sim. De que a orientação alimentar já nos primeiros meses de vida é de fundamental importância para que se previna eventuais seletividades no futuro. Porque é um fator de risco ela realizada de forma inadequada, que pode predispor a ter seletividade alimentar, e a gente vê que hoje a introdução alimentar feita de forma adequada vai ajudar a formar hábitos saudáveis para a vida. E isso é recomendável para qualquer criança e para qualquer família. Para qualquer família. E o que a gente precisa olhar? Começar a introdução alimentar com os critérios que precisam começar. Então, assim, a criança, todas as recomendações hoje é com 6 meses, não são com 4. Então, assim, a introdução alimentar precoce é um fator inadequado. E eu sempre falo assim, todos os guidelines, as orientações, recomendam que inicie com 6 meses.
Mas a gente precisa olhar que bebê é esse. Então, às vezes, assim, é um bebê com 6 meses, mas que é prematuro, ou que não tem sinais de prontidão. O que seria esses sinais de prontidão? A criança tem controle de cabeça e pescoço, já fica sentadinha sem cair de um lado pro outro, porque às vezes esse bebê não tá pronto para começar a introdução alimentar também. Mas eu vou esperar 7? Se for pra gente esperar avaliar sinais de prontidão, sim. Porque eu não quero que ele engasgue, que vire um trauma, entende? Então, são o que é preconizado 6 meses mais sinais de prontidão, mas a gente precisa avaliar que bebê é esse. Mas sim, fazer uma introdução alimentar adequada pode reduzir o risco de predisposição para seletividade alimentar. E além de outras doenças ou outros problemas que possam surgir. E formação de hábitos saudáveis, porque essa criança teve contato, ficou exposta. Entendi. A gente tem 2 justificativas por volta de 2 aninhos que a criança se torna seletiva. Então, o que eu mais escuto é, nossa, mas meu filho comia tudo. E agora não pegava come brócolis nada. na mão. E não come nada. Então, a gente tem 2 justificativas. Isso não é uma regra, mas por volta de 1 ano e 8 até 3 aninhos, Sim. nós vamos ter crianças que vão estagnar no peso e na altura, ou seja, vão dar uma paralisada. Eles não vão comer como no primeiro aninho de vida. Sim. Então, consequentemente, eles vão preferir as preferências deles mesmos, vão selecionar ali o que eles mais gostam. E nós, enquanto responsáveis, precisamos deixar o quanto mais expostos possível. Mas comi o brócolis, acordou falando tem que deixar exposto. Lembra? Deixe exposto ao que ele não come. Sim. E a gente também tem a poda neuronal. Então, essa criança, né, perde ali algumas conexões que nós tínhamos, que foi trabalhado no primeiro aninho de vida em relação com a seletividade, com os alimentos, que vai promover essa questão. Então, assim, por isso que às vezes a gente leva no médico e fala assim, é uma fase, vai passar. Realmente é uma fase esperada que a criança tenha essas preferências. Mas qual que é o nosso papel? Ver se realmente ela tá preferindo, mas quando eu ofereço, sempre falo assim, pra gente avaliar. De 10 vezes que eu ofereço, se a criança aceita 7, 8, tá tudo bem. Porque até nós não vamos aceitar as 10 vezes que algo oferece pra nós. Sim. Mas, assim, se das 10 vezes ele aceita 1, 2, vai precisar de intervenção. Então, a gente precisa também seguir esse parâmetro. Mas é uma regrinha que crianças típicas ou não por essa faixa etária, pode ser que ela se torne seletiva por conta desses 2 fatores. Entendi. Mas precisa de intervenção se ficou importante ou precisa de estimulação e deixar exposto para que isso retome, sabe? Então, vamos lá, por volta dos 6 meses, o ideal, então, além do acompanhamento com o pediatra, seria já buscar, então, essa orientação com um nutricionista especializado para que possa fazer todo esse acompanhamento. Sim. Alguns pediatras já têm esse olhar, né, atualizado, de olhar sinais de prontidão. Todos, né, Rafa? Sim. Podia ser que todos, bom, mas enfim. eu Isso, espero. vamos por etapas, né? Sim, eu espero que Você isso está trazendo aconteça. muito isso para nós, eu acho muito bacana isso. Olha, Sim. o trabalho é por etapas. Sim, é um processo. E essa conscientização também, com todos nós, tem que ser por etapas. De ressignificar, né, Exatamente. várias crenças. Mas eu vejo assim, a gente tem muitos e que bom, mas a gente precisa de mais, né? Que vai olhar para, que vai seguir essas orientações. Por exemplo, nós, tenho certeza que tomou suco na introdução alimentar, né? E era o correto para aquela época, tá tudo bem. Mas hoje a gente vê que não, porque o suco vai predispor obesidade, cárie, e a criança vai preferir sugar do que mastigar a frutinha. E não é isso que eu quero. Então, a gente vai esperar esse suco para mais de 1 aninho de vida, né? E explorar essas frutas. Então, a gente tem que estar sempre alinhado com bons profissionais que a gente confia e atualizado. Então, assim, ter um bom pediatra e uma orientação nutricional em conjunto vai ajudar ainda mais, porque eu vou olhar, porque bebê é esse, ele já está pronto, né? Todos os meus bebês que vão começar a introdução alimentar, eu chamo essa mãe para esse atendimento, essa consulta, com 4, 5 meses, porque cria-se uma expectativa de todo mundo, das avós, da mãe, tipo, como que vai ser? Nossa, eu vou dar o primeiro dia, ele vai comer tudo. Não vai comer tudo. Ele tá habituado ali, ou com o seio materno, ou com a mamadeira, e é tudo novo, a colher é nova, o prato é novo, a textura é nova, então assim, ele vai recusar. E aí, aquela expectativa que tava super alta, tipo assim, nossa, mas não comeu nada. Não vai comer. Porque é uma etapa, eu sempre explico isso para as mães, de 6 a 12 meses, é uma etapa do bebê aprender a comer. Então, o leite materno, ou a fórmula que ele está em uso, é o que vai garantir o estado nutricional dele. E aí, com 1 aninho, ele já tem que comer a alimentação da casa e tá aceitando todas as texturas ali. Mas, realmente, a gente vê que ter orientações adequadas vai postergar, né, ou evitar que a gente tenha alguns problemas futuros. É uma regra, eu fiz a introdução alimentar, eu tenho muitos
pacientes assim, nossa, mas era lindo, ele explorava, né? Pode ser que tenha a poda neuronal, a criança fica seletiva, vai para intervenção e a gente recupera, não é uma regra. Sim. Mas é um fator que a gente pode predispor de construção de hábitos e entender nesse processo. E é isso que você trouxe, a gente ressignificar toda essa questão de crenças, né? Porque assim, mas olha, eu pus tudo no seu prato, esses dias eu até fiz um vídeo sobre, falando assim, eu tenho certeza que você já ouviu em algum momento da sua vida que você tem que raspar o prato porque tem alguém que passa fome. Exatamente. Né? E tá tudo bem, e infelizmente a gente vive num país de desigualdade, e por isso que a gente tem essa crença, né? E realmente a gente não tem que desperdiçar comida, eu concordo com isso, mas quem faz o prato da criança é um adulto. Então, é só a gente pôr menos. Sim. Às vezes, a saciedade, esse estômago do bebê é muito menor que o nosso. Então, assim, ele não vai raspar o prato ou comer o quanto a gente julga que é necessário para saciá-lo. Até porque, se a gente força no sentido assim, nossa, não, tem que raspar o prato e é uma quantidade, às vezes, maior do que a criança necessita, isso vai trazer problemas futuros, porque aí a criança não vai ter aquele parâmetro que eu falei, vai ter uma desregulada ali de percepção de fome e saciedade, e a criança vai querer comer mais. Então, assim, é muito importante a gente saber disso, porque, assim, se eu coloco uma quantidade que o meu ponto de vista, julga necessário, e às vezes é além do que cabe no estômago do meu filho, isso predispõe que ele coma mais depois, mesmo que não era necessário. Então, a gente pode até começar a pensar de que o ideal é que oferecermos pequenas porções. Sim. Para que, com o tempo, isso vá se podendo, de repente, aumentar, enfim. Isso. A necessidade da criança, é claro que vai aumentar, né? E a gente calcula essas quantidades justamente por isso. Mas, por exemplo, colocar uma quantidade que eu julgo necessário de um prato que o adulto montou para uma criança comer e ele ter que raspar. Então, assim, sobrou comida no prato e a criança falou que tá satisfeita, tá tudo bem. Então, amanhã eu vou colocar menos. E eu faço isso, o oposto disso, para as minhas crianças que tem compulsão, que tem necessidade de comer 3, 4 vezes. Então, tudo bem, porque ela tá com essa necessidade de ter mais uma vez, mas nós vamos colocar 3 vezes, que se a gente somar as 3 vezes, é como se fosse um prato para ela. E tá tudo bem. Ou eu não vou colocar 3 pratos cheios, né? Então, são manejos que a gente consegue fazer para auxiliar e que muitas vezes, uma coisa que é importante nós dizermos aqui, que eu não faço verão sozinha. E aí, muitos casos, é atendimento multidisciplinar. Eu preciso de uma terapeuta ocupacional para nos ajudar, né? Preciso de uma fonoaudióloga, de uma psicóloga, às vezes de uma alergista. Porque eu identifiquei que a criança não está comendo. Eu tinha até uma criança que eu uso de exemplo, que ela tinha 2 aninhos, ela veio com a PLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca. E ela sentia dor para comer, ninguém tinha identificado isso. Porque dessa alergia desenvolveu uma outra alergia que chama esofagite sinofílica, que é uma inflamação aqui. Então, toda vez que o alimento escorregava, doía. Só que toda vez que ela tinha febre, porque ela chegou por conta de não ganhar peso, ela estava desnutrida. Toda vez que a mãe dava ibuprofeno, um antitérmico, para melhorar a febre, ela voltava a comer. E criança doente... Porque, na verdade, ela estava aliviando a dor que ela tinha. Estava aliviando. Então, assim, deixa eu comer, porque agora não está doendo. Então, ela se tornou seletiva alimentar, porque ela entendeu que o comer doía. Sim. E aí, às vezes, a gente precisa só de um manejo junto com o alergista, ressignificar essa relação com o alimento e tá tudo bem. Então, não é que a gente vai precisar de todas, mas muitas vezes a gente vai precisar de suportes de equipe, porque às vezes eu tô vendo manejo nutricional, mas é muito sensorial, preciso da TO, né? Preciso da fonoaudióloga pra gente ver a questão de habilidade mastigatória, da psicologia por conta da rigidez cognitiva, né? E de um todo pediatra. Esse trabalho você faz também no seu dia a dia, ou seja, identificar isso e orientar a família nessa busca faço de um vários tratamento encaminhamentos, porque muitas vezes, assim, eu preciso que a alergista olhe, né? Então, a gente vai precisar de uma equipe especializada e alinhada. Por exemplo, eu tenho um paciente que a gente está expandindo a maçã. A maçã está em todas as terapias. Isso foi alinhado para ele ficar exposto. Mas ele não está comendo aqui, ele está exposto, é a bola da hora da atividade. Enfim, precisa estar alinhado e a gente entender que muitas vezes, muitos casos, eu não atendo sozinha. A gente precisa de uma equipe contra o suporte. Então, assim, eu falo que são 3 pilares. A nutrição com a equipe, né? A intervenção com a equipe multi e a família. Porque, às vezes, todo mundo está fazendo e a família não está conseguindo. Ou o inverso, a família está fazendo. Então, assim, é uma via de mão dupla que a gente precisa manejar. Por isso que eu falo, eu atendo a família e a criança. Porque senão a gente não vai conseguir. Isso é importante. Sabe? Rafa, você trouxe uma informação para nós de que realmente a obesidade infantil hoje é uma realidade. E uma outra informação que me chamou a atenção. A questão da compulsão alimentar. Hoje também é algo que está chamando a atenção nas crianças? Infelizmente, sim. É algo que eu vejo que
nós vivemos, né, numa sociedade ansiosa e isso tem predisposto, sim, os quadros de compulsão alimentar. Eu vejo principalmente após os 10 anos e na adolescência, né? Muitas vezes por modelo, porque os adolescentes têm o hábito de sair, vou comer o hambúrguer com os meus amigos e tá tudo bem, só que isso é frequente, né? E às vezes eu vejo que acaba, infelizmente, por algum motivo, isso vira uma válvula de escape, né? E aí eu me torno compulsivo. Claro que isso tem, assim, um viés aí, um iceberg, eu falo, emocional ou outras coisas. Então, assim, infelizmente, tem acontecido bullying frequentes, questões emocionais. Então, assim, é a forma que eu sinto de me sentir bem, né? A forma que eu... mas depois eu me arrependo, né? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque hoje compulsão alimentar é categorizado como um transtorno alimentar. E muitas vezes a gente tem outros transtornos associados. Então, assim, era compulsivo, mas começou a ter esse sentimento de arrependimento e se tornou bulimia, que é o comer e provocar o vômito após, né? E aí, muitas vezes, nesses casos, principalmente a gente precisa, assim, de uma equipe especializada em entender o que está acontecendo. Então, assim, com psiquiatra, com psicólogo. Aqui em Franca, a gente tem... eu atendo e encaminho para a equipe. E, assim, a gente tem gratuito na Unifran o NEOTA, faz, que é o né? núcleo, isso, para especificamente de transtorno alimentar, que atende a comunidade, sabe? Mas está muito evidente, principalmente na adolescência, nesse se descobrir, né? Eu sou criança, eu sou adulto, as questões hormonais. Então, eu vejo que tem muitas crianças somente com obesidade ali que a gente faz manejo, mas muitas compulsivas que a gente precisa intervir. E aí, não sei se é a correria, se a criança quer suprir de outra maneira, e isso tá mais evidente, sabe? É uma preocupação que todos nós temos que ter. Você falou da Rafaela, nutricionista clínica, né? E faz todo esse brilhante trabalho. Mas nós temos também uma Rafaela agora presente em diversos outros setores, né? Sim. Temos a Rafaela professora, a Rafaela pesquisadora, a Rafaela agora que está se vendo também gestora. Sim. Conta para nós aí como é que tá toda essa dinâmica agora com essa nova realidade. Nossa, muito corrida, né? Eu falo que 24 horas tem sido pouco, mas a gente precisa, às vezes, delegar, né, para algumas pessoas nos ajudarem, mas eu finalizei o doutorado no ano passado, né, tenho participo de algum grupo de pesquisa, oriento alguns TCCs, algumas pesquisas de mestrado, mas, assim, tento associar com a minha agenda da clínica, que não é fácil, né? Que tá lotadíssima. Que tá lotadíssima. Amém. Amém, que bom. Vou tentar ver o que eu consigo ajudar para quem está esperando, né? Mas, e a questão da gestão também, que eu tenho tentado me organizar, às vezes, um período da semana para organizar, porque realmente a gestão chega e a gente precisa gerenciar isso também, né? Mas é um trabalho árduo e difícil, né? Sem contar nas atualizações, porque, assim, não para, né? Então, tem final dia, né? Tem final de semana que tem um curso, que tem uma palestra, ou a gente vai dar a palestra e precisa preparar a aula. E hoje a Rafaela é extremamente requisitada, e que bom. Que bom. Né? Te ouvir com uma palestra é maravilhoso. Ai, obrigada. Né? Eu já tive a oportunidade de ver algumas vezes e fiquei encantado. E é por isso que você está aqui. Aliás, não só por isso, né? Sem dúvida nenhuma. Olha só o conteúdo que você está trazendo para nós, né? Não, eu que agradeço o convite. Mas foi nessa oportunidade. E qual o tempo livre da Rafaela? O que ela faz no tempo livre dela? No tempo livre, alguns finais de semana, né? Eu gosto mais de ficar em casa, cozinhar e assistir alguns filmes. Porque, assim, eu já gostei muito de leitura. Mas, atualmente, eu falo, nossa, eu não quero ler. Porque, às vezes, um livro, alguma outra coisa, porque eu tô cansada. O trabalho já é esse, né? Porque de leitura de artigos, para levar o melhor pro paciente. Então, o meu hobby é mais essa questão de ficar mais em casa, sou mais caseira, eu gosto de cozinhar. Que bom. Mais nesse sentido, que bom. No meu tempo livre. E eu gosto de viajar também, mas tá complicado por conta da agenda. Mas eu acredito que você trouxe essa informação também, né, na nossa conversa. Logo você vai conseguir se adaptar aí. E é uma realidade, né, Rafaela? A questão da gestão para nós, que somos profissionais liberais, é algo que a gente tem que ter. E aprender a delegar, que não é fácil, não é fácil, mas é uma necessidade também. Para poder ajudar mais ainda. Exatamente. Né, e levar o que a gente acredita, porque o propósito, em geral, assim, da clínica é isso, o quanto eu posso ajudar esses pequenos a comerem. Né? E, consequentemente, vai aí impactar
nas famílias que estão angustiadas também. Mas, assim, esse pequeno que não come hoje, se eu não cuidar, vai ser um adulto seletivo, né? Que vai precisar ali de suplementação e ressignificar isso, que vai ficar cada vez mais difícil. E, então, a gente precisa tratar agora e precisa de intervenção, né? Não é um papel ali que vai resolver, que muitas vezes, assim, eu falo que é isso que a gente falou, é um processo, que a gente ainda tem dificuldade de alguns profissionais entenderem que a necessidade disso. Mas por que precisa ir na nutricionista uma vez na semana? Nutricionista uma vez por mês já é suficiente, mas a gente não está falando de plano alimentar. Nós estamos falando de intervenção prática, né? E de crianças que precisam de frequência, porque às vezes elas ficam doentes, quando voltam, a gente tem que dar um passinho para trás. Porque ficou sem exposição, às vezes a família não deu conta também de deixar exposto naquele período que não foi na clínica e precisa dessa frequência no tratamento, né? Fundamental importância, até para a família também ressignificar isso, né? Sim, entender que, assim, não é uma vez, igual eu sempre falo, não é uma vez na semana que vai fazer ele comer. Não. E muitas vezes eu sempre tento mostrar isso. Então, às vezes a criança chega com 5 anos e faz 5 anos que ela tá na recusa alimentar. 4 anos, no primeiro aninho ela comeu. Então, assim, não são 4 sessões que vai fazer, né? Porque se ela, cada vez que ela recusa, de forma indiretamente, ela tá reforçando o comportamento, né? Por exemplo, porque sem querer, às vezes o pai oferece o que ela come, porque assim, não tem outra coisa. E a gente ofertar isso, e tá tudo bem, porque é a única coisa que ela come, reforça o não comer de outras coisas. E aí, se ela tá nessa rigidez ou tá nessa seletividade por muito tempo, vai demorar um tempinho pra gente ressignificar e flexibilizar isso que tava ali sempre assim, nossa, não quero, né? Então, é um tratamento médio a longo prazo mesmo, que assim, não vai ser em 4 sessões que a gente vai ver um grande resultado, sabe? Sem dúvida. Eu acho muito importante, então, todo isso que você trouxe, e agora trazendo mais para a questão da família atípica, né? Sim. Que tem uma criança com autismo e um outro transtorno, a mesma importância que temos que dar para o tratamento nutricional, que damos para a psicologia, para a terapia ocupacional, para a fonoaudiologia, para a fisioterapia, enfim. Sim, eu falo que tem que fazer parte realmente do dia a dia a nutrição e o nutricionista. Sim, porque muitas vezes, assim, a gente tá... Não estou falando que a gente não está preocupado, porque também procura ajuda, ela está. Mas realmente precisa dar essa importância como dá para as outras áreas. Porque, assim, o comer é essencial, os nutrientes são essenciais que vão impactar em todas as outras habilidades e terapias que a criança está realizando. E mesmo que não seja um caso de seletividade. Sim, mas que precisa... Eu tenho casos, por exemplo, que a criança não é seletiva, mas a gente faz manejo nutricional e ela não precisa ir, por exemplo, uma vez por semana, mas ela vai mensal pra gente mapear os exames, ver como que tá. Então, assim, não significa que, ela não tem indicação de terapia alimentar, que ela não precisa estar assistida a nível nutricional, que a gente sabe que, principalmente no TEA, a gente tem muitos impactos nutricionais, né? Deficiências maiores, deficiências metabólicas, às vezes a mãe tá suplementando algo e a criança tem uma deficiência lá, um polimorfismo no metabolismo que não absorve isso. Então, assim, não tá acontecendo nada, não tá indo embora, sabe? Então, assim, mas e se a gente suplementar isso em conjunto, com isso que ele come, vai potencializar e esse polimorfismo não vai impactar, porque a gente tá, por exemplo, suplementando de uma forma ativa. Então, precisa olhar dessa forma e, assim, não é um polivitamínico padrão. Por exemplo, todos os meus casos são muitas vezes manipulados, porque às vezes a criança tem deficiência de um e de outro não. Por que eu vou passar uma coisa de A a Z, que às vezes nem é identificado para a idade? Então, assim, é individual, a gente precisa olhar. Uma coisa que a minha maior dificuldade, que assim, as farmácias que me visitam, é a gente suplementar essas crianças. Porque, além delas serem seletivas, é difícil fazer a suplementação dos nutrientes que elas precisam. Muito. Então, assim, uma criança que, às vezes, fez em forma de xarope, ficou muito espesso, ela vai nausear e vai vomitar. Até por questão da própria ingestão. Sim, como fazer isso não é fácil, porque existe uma série de possibilidades. E é uma dificuldade, porque, assim, pensa nessa mãe que já tem uma rotina de terapia, né? Super cheia. Aí ela compra algo muito caro, porque às vezes não ficou, né? É uma gama de nutrientes, mas assim, é um tratamento para 90 dias, vamos ver como vai ficar. E a criança não toma. Não. Então, assim, às vezes a gente tem que fazer um manejo, assim, vamos provar primeiro, se ele aceitar, como que a gente vai fazer? Porque muitas vezes é algo que é feito, mas assim, eu tenho que garantir que ele toma, né? Pra gente conseguir ajudar aí nesse manejo nutricional e que é essencial, principalmente, assim, não
nos casos de seletividade, principalmente, porque a criança não come, mas nos casos de autismo, principalmente por conta de várias questões de eixo de microbiota, né? Porque a gente sabe que tem neuroinflamação, vai ter permeabilidade intestinal, ou seja, esse intestino ali cheio de buraquinhos, e aí é onde a gente vê os impactos dos estudos de eixo, intestino e cérebro, que o cérebro muitas vezes é o intestino primeiro. Então, se ele já não come, eu suplemento, tem permeabilidade, tá tudo ali inflamado, vai absorver nada. Então, eu preciso fazer manejo dessa microbiota, olhar o que tá causando essa neuroinflamação, que aí a criança tá super irritada às vezes, porque esse intestino, né, às vezes ele não sabe, é uma criança não verbal, por exemplo, e não sabe dizer que tá, por exemplo, com dor. E aí ele vai nos comunicar de outra forma. Então, uma criança que tá muito irritada, tá com distensão abdominal, porque ela tá com dor, né? E às vezes a gente precisa olhar para isso também. Não significa que eu tenho outras crianças que têm questão de desbiose intestinal, que é essa alteração da microbiota, que precisa de manejo e muitas vezes, sendo verbal, não sabe falar que é isso. Né? Então, a gente precisa olhar e garantir que esse nutriente vai fazer o que ele precisa fazer. Porque não adianta eu suplementar e ele não fazer o papel dele. Né? Muitas vezes. Nossa, que bacana. Sim. Estamos chegando então no nosso final, Sim. mas sem dúvida nenhuma eu quero que você venha aqui mais vezes, porque nós claro. temos muito conteúdo. Você viu o tanto de coisa que você trouxe aqui para nós. Sim, vai e sem ser um dúvida prazer. nenhuma ter você aqui mais vezes, o conteúdo e o ensinamento e o que a gente pode levar aí para as famílias e para toda a comunidade vai ser muito importante. Sim. Então nós vamos na nossa pergunta final. Qual é um mundo que você quer ver nos próximos 5 anos? Bom, o mundo que eu quero ver é um mundo ressignificado sobre seletividade alimentar. E um mundo que entenda que a nutrição é muito além de um papel, que a nutrição pode chegar e melhorar vidas, melhorar a qualidade de vidas. E uma sociedade que entenda que seletividade alimentar não é frescura. Né? Que a criança não come porque tá difícil para ela. E ter essa empatia e respeitar que tá difícil e que a gente pode e saber que tem tratamento e não julgar, né? Nossa, mas que criança enjoada para comer. Eu acho que o mundo que eu quero ver é isso, porque assim, essa família julgada, essa criança julgada, deixa tudo ainda mais difícil. Né? E uma família e também família, redes de apoio que entenda isso, porque às vezes assim é uma mãe ou um pai que está lutando ali sozinho, né? Buscando o tratamento e fala, mas ele só come lá, mas vai comer em casa, mas assim precisa de tempo e de intervenção. Então acho que o que eu espero daqui 5 anos é que a nutrição tenha aí passado barreiras que ela já tem passado bastante, mas para mostrar o quanto ela é importante na vida de forma geral, mas principalmente dessas crianças que precisam de tanta ajuda, sabe? Eu acho que é bom. isso. Nossa, que bom, Rafa. Foi um prazer ter você aqui conosco, tá? Foi muito gostoso te ouvir, porque assim, ó, seus olhos brilham quando você fala sobre o assunto. Eu sou suspeita em falar. Isso é muito bom. Quer dizer, assim, você fala com tanta naturalidade, porque não só porque isso faz parte do seu dia a dia, mas amar aquilo que a gente faz é muito mais gostoso. Né? Realmente, eu falo que a pediatria me escolheu, mas eu tenho certeza que eu não escolheria outra coisa, né? Às vezes eu até me emociono, mas é isso, assim, saber que a gente faz o que está no nosso coração com propósito, né? E o prazer foi meu estar aqui, levar esse assunto, né? Cada dia levar um pouquinho mais para que as pessoas tenham acesso e que passam a ver a importância disso e passem também para outras pessoas. Cada dia, né? Por sementinha em sementinha, a gente vai conseguindo semear um pouquinho da nutrição. Que bom, e que Deus te abençoe cada vez mais aí na tua missão. Amém, muito obrigada. Obrigado, Rafa. E para você que nos assistiu, muito obrigado pela sua audiência. Repetindo, se inscreva então no canal de Eletô no YouTube para que você possa acompanhar em primeira mão os nossos episódios do Dr. Teia e os outros episódios também, tanto de Eletô como dos demais programas dentro da programação de Eletô, que está crescendo cada vez mais. E o Dr. Teia também, né, agora expandindo tanto para outras áreas, né, como a nutrição, agora temos aí a parte da educação. Vamos trazer também profissionais da área do direito, né, direito à saúde, o direito previdenciário. Teremos em breve convidados também. Então, ou seja, a ideia é trazer para você conteúdo de muita qualidade. Que Deus te abençoe muito e muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Um beijão.